Muito boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fitness Cast. Essa terceira temporada, conforme a gente prometeu, a gente ia sair da bolha, ia trazer novos convidados, novos assuntos, até porque o esporte, ele é válido e ele melhora a vida de qualquer pessoa, seja de um atleta, seja de um idoso, seja de um empresário. E hoje a gente está aqui, galera, e vamos falar muito sobre empreendedorismo, sobre mentalidade, sobre fé e como que a atividade física é importante na vida do empresário bem-sucedido, não é, Felipe? Com certeza. Hoje a gente vai receber aqui uma personalidade que, através do esporte, conseguiu conduzir melhor a vida empresarial dele. Hoje ele é um empresário de sucesso e também um mentor de empresários. A gente recebe aqui hoje André. Seja bem-vindo, André Alciati. Gente, a gente está falando de um empresário realmente bem-sucedido, dono de 4 postos de combustível e, além de tudo, mentor de empresários, né, André? Seja bem-vindo. Valeu, obrigado pelo convite. E é isso. Vim tentar aqui bater um papo com vocês e trazer um pouquinho do que eu vivi e do que eu vivo até hoje. Sim, André, hoje você está não só operando as suas empresas, como você ajuda empresários, né, que estão indo aí, às vezes, ladeira abaixo, estão com o negócio desacreditado. Quem é o André através do mentor? Quem é André Alciati? Tá, eu sou um moleque que com 8 anos viu o pai querendo contratar alguém para ajudar e me predispus a entrar no lugar dessa pessoa, porque eu tinha vontade. E ali eu comecei com meu pai, com 11 anos, 10 anos, 11 anos, já comecei a fazer negócio de moto. Pegava moto estragada e arrumava, sem dinheiro, ia na oficina de um conhecido e pegava o resto que não servia para alguém, que ainda servia para mim. E ali fui crescendo. Com 16 tive meu primeiro CNPJ. Com 21 fundi o CNPJ com meu pai. A gente montou um centro automotivo que foram 30 anos de centro automotivo, muito bem sucedido. Vários tropeços no caminho ali e sempre sozinho nesse tropeço. Era eu, meu pai, minha mãe e Deus. Não tinha, ainda mais cidade pequena, né? Não tinha com quem contar. E chegou um momento que eu resolvi experimentar como é que era o negócio de posto de combustível, que eu sempre fui uma pessoa que, não pelo dinheiro, mas pelo desafio, chegou um ponto no centro automotivo que não ia crescer mais. E eu não me incomoda saber que eu vou ficar ali pro resto da vida sem poder tentar crescer. E eu vim experimentar o posto e deu certo. E aí eu vim para Ribeirão Preto, enfim. E começaram a me procurar algumas pessoas para trocar ideia, porque estava com dificuldade em uma coisa, em outra. E aí, aos pouquinhos, eu vim amadurecendo a ideia de criar essa mentoria, que é o que eu e meu pai, a gente não tinha lá atrás. Porque quando a gente tinha vontade de procurar alguém, é muito caro, o charlatanismo toma conta da grande maioria, infelizmente. Então, você começar a conversar com a pessoa que vinha te apoiar, o cara nunca teve nada, o cara era um quebrado, enfim. Então, foi esse o intuito de eu montar a mentoria, enfim, e seguir esse caminho aí também. Perfeito. Sensacional. Você já resumiu aqui sua trajetória, como foi. E a gente está muito feliz de ter você aqui para a gente fazer essa mescla de como o esporte ajudou, trazendo disciplina, trazendo constância, até a fé também. Então a gente queria saber um pouco mais de você, essa parte de como o esporte te ajudou a ser esse empresário bem-sucedido que você é hoje. Cara, eu conheci a musculação com 12 anos, eu não me recordo a idade, mas eu com 7, 8 anos eu tive meningite meningocócica, fui desenganado, enfim. Daí até surgiu a questão da religião ali por pai da minha mãe. Minha avó sempre muito religiosa, mas minha mãe se dizia religiosa, mas não seguia nada assim a fundo. E aí eu fui desenganado dos médicos, enfim. E aí teve toda uma história aí. E depois disso, eu era um menino magro, cara. Porque minha mãe também é magrinha, meu pai também não é gordo. Da família ali, só meu avô, que era um italianão, que ficou gordo depois de velho também, enfim. E eu acho que por conta dos remédios, porque eu fiquei internado um tempinho aí razoável, muito remédio, eu fui engordando, cara. Fui engordando. E aí fiquei gordinho, cara. Aquele gordinho da tetinha, gordinho. E aí, e eu tentava, isso me incomodava, velho. E aí eu falava pra minha mãe, eu queria fazer uma dieta, né? Não, você não tá gordinho, você tá fortinho. Você sabe aquela história, né? Pra mãe a gente nunca tá gordo, nunca tá feio. E isso me incomodava. Aí na época eu comprei o Diet Shake,
Mas você imagina... Nossa, é das antigas. Porque o que acontece? Eu já trabalhava desde os 8, então eu ganhava minha grana. Então eu tinha minha grana, porque eu não torrava. Eu comprava o Diet Shake. Só que aí você imagina, um moleque de 10 anos comprando Diet Shake. Toma Diet Shake, à noite dava fome, comia 2 pão, cara. Não tinha jeito. E aí foi indo. E meu pai treinava, meu pai fazia musculação. E aí, com 12 anos, eu comecei a ir na academia com ele. Falei, pai, posso ir? Pode. E comecei a ir, e na época tinha o Ronaldinho, que era o professor Ronaldinho, só o nome, um armário, gente boníssima. E ele ia me incentivando também. E ali fui pegando gosto, porque eu comecei a olhar no espelho e comecei a gostar do que eu comecei a ver. E aí, 2 anos depois, acho que nem isso, eu deixei de ser o gordinho, passei o moleque mais fortinho da sala, que começou a ter o respeito, sabe? Então o esporte me ajudou muito nisso. Me enxergar de uma outra maneira, a ter disciplina, a começar a aprender que o negócio não é do dia para noite, que não é em um mês que vai deixar de ser gordinho, não é em 6 meses, que é uma constância e tudo mais. E André, em que momento você começou a entender que o esporte, que a musculação principalmente, especificamente, ela estava transformando não só o seu corpo, mas também a sua mentalidade? De verdade, eu acho que eu fui perceber isso depois de muito tempo. Inconscientemente isso vai acontecendo e a gente não vai percebendo. Sim. Então, você vai aprendendo ali na musculação que não é do dia para a noite. E aí, inconscientemente, você começa a entender as outras coisas também, né? Então, eu acho que eu não consigo te falar quando... O momento. Que eu consegui enxergar, porque foi tudo muito inconsciente. A hora que viu, já estava acontecendo. E a gente não consegue mais viver sem, né? Exatamente. Mesmo cansado, mesmo do nunca mais parei. Ó, eu tô com 43, eu comecei com 12. Para falar que eu nunca parei, quando eu tinha uns 25 anos, mais ou menos, acho que por aí. Eu machuquei, eu tive uma lesão no jiu-jitsu, que aí eu fiz jiu-jitsu, fiz natação, fiz boxe, enfim. E eu tive uma lesão na mão. E aí fui no médico, depois de muito achar, então, enfim, ele falou, você vai ficar 1 ano sem treinar, daqui 1 ano você vai voltar a treinar devagar, que a tua lesão não tem o que fazer, e torcer para dar certo. Se não der certo, você abandona a musculação e vai fazer outra coisa. E aí voltei, de fato foi difícil, foi uns 2 anos. O Walter lá da Corpus, que é meu irmãozão lá, que tem academia, que foi o cara que me ajudou muito, porque era chato treinar, porque tipo, você ia fazer tríceps, dependendo da posição da mão, não dava, aí tinha que mudar. Aí você ia fazer o outro, não dava, aí adapta treino, enfim. Mas consegui. Legal. Então a gente pode concluir aí que o esporte foi a sua escola principal que te ensinou a ter mais disciplina? Eu acredito que sim. Uma das principais, cara. Acho que uma das principais. Eu acho que juntou aí o esporte, juntou de eu começar a trabalhar cedo e conviver muito com adulto, né? Então, minha convivência era o dia todo com adulto. Eu não convivia com moleque, era só na escola. Tanto que eu não gostava de moleque, eu gostava de trocar ideia com adulto. Então, eu acho que os dois, mas com certeza a academia trouxe isso, o esporte trouxe isso, cara. André, recentemente a gente viu que você postou nas suas redes sociais que o seu filho, o mais velho, o Henry, né, te pediu uma oportunidade de trabalhar com você nos postos, com apenas 11 anos. Sim. O que isso te trouxe em mente, assim? Isso me levou lá para a minha infância, né? Me levou lá nos meus 8 anos, porque foi algo também... Eu nunca impus nada a eles. Já tentei, aos pouquinhos, tentar levar eles para os postos, que é mais ou menos o que aconteceu comigo quando eu era moleque. Mas é um ramo um pouco diferente. Quando eu era moleque, era uma cidade de 70 mil habitantes, uma autopeça, um negócio fechado. Aqui a gente está numa cidade grande... posto de combustível, já é fluxo grande de carro. Então, assim, eu não conseguia estar levando eles ali. Não dá para soltar um moleque de 11 anos no meio da pista, cheio de carro, com combustível. Então, eu fui deixando eles, naturalmente, tentar ver se amadurece isso. E o Henry vem me pedindo isso. Ele vinha, pai, eu queria trabalhar para ganhar um dinheiro, eu queria trabalhar. E eu vim pegando o pé dele com escola e tudo mais. Cara, só que você tiver afinado ali. E aí chegou o ponto que eu falei, de fato, a gente estava precisando, para tirar um pouquinho de sobrecarga, que é uma parte financeira lá que dá para fazer e tudo mais. E eu trouxe para ele, falei, cara, ó, você vai ter aqui esse trabalho, é assim, eu vou te ensinar, eu vou te acompanhar, mas não vou fazer para você. Você vai ter seu salário, todo dia 10 você vai receber, mas eu vou te cobrar. Aqui dentro eu não sou teu pai, aqui dentro a gente está tratando de negócio. Então, o que precisar ajudar, eu vou ajudar, mas se não fez, não vai receber e está fora. E tá funcionando, tá funcionando. Que da hora, né? A escola do empreendedorismo começa quando criança mesmo, né?
E vamos falar um pouco sobre empresas e empreendedorismo aqui, porque milhares de empresas abrem, poucas conseguem prosperar, né? Infelizmente. E o que você acha que faz a diferença na vida da empresa ou do empresário para fazer essa empresa ser mais longeva? Cara, acho que isso é o que é muito parecido com o esporte, né? Você pegar um fisiculturista, por exemplo. Você vê que os caras que desponta é aquele cara que ele tá sempre ali focado, ele tá sempre... O cara não abre mão de nada. Na empresa é a mesma coisa, cara. O cara ele vai abrir uma empresa sem dinheiro, ele não tem dinheiro, ele não tem nome e ele não quer trabalhar, porque ele quer montar a empresa, porque ele é funcionário, mas ele para ser patrão porque aí é mais tranquilo, né? Eu conto ou você conta? E assim, é porque o cara às vezes ele enxerga que um cara que tem empresa faz 30 anos, ele conseguiu ir, tipo, ele resolve que a semana que vem ele vai pra praia, ele passa 10 dias, ele fala assim, isso é vida de patrão. Só que, cara, levou 30 anos para o cara conseguir montar uma estrutura para ele fazer isso. Só que ele não enxerga também que o patrão tá lá na praia, mas tá trabalhando, cara, tá resolvendo pepino. Então, tem muita gente que quer começar, e isso é legal demais, o cara que tem a vontade ali, mas ele quer começar achando que vai ser fácil. Eu imagino, eu tenho alguns amigos que são fisiculturistas e tudo mais, e às vezes a gente escuta falando, às vezes na academia vem a molecada trocar ideia. André, você conhece o fulano? Conheço. Nossa, que da hora, hein? Ele é grande, né? O que eu tomo para ficar daquele tamanho? Eu falei, não, mestre, não é toma, não é assim. Não... você acha que eu tomo creatina eu ganho uns 10 quilos? Cara, não... Meu Deus. Então é o raciocínio de muita gente que quer ter empresa. Então, eu vou montar um barzinho, aí é assim, assim. Quanto você tem dinheiro? Eu não tenho dinheiro. Não, mas eu vou às 8, coloco 2 funcionários, e é por isso que o negócio não vai, cara. Então, tem que ser persistente, tem que seguir, ele tem que saber que o primeiro ano você não vai ganhar dinheiro, você vai perder dinheiro. Tem que saber que o segundo ano, se tudo der certo, você não vai perder dinheiro, mas também não vai ganhar. Vai trabalhar que nem um burro de carga. Para uma hora, talvez, comece a ganhar dinheiro, aí comece a ter um pouquinho mais de tranquilidade em horário e tudo mais. Eles falam que o sucesso vem antes do trabalho só no dicionário. Só no dicionário, só. E esse papo é muito comum, né? Entre a galera assim que nunca empreendeu, achar que, eu vou abrir meu negócio para ter uma vida mais tranquila. E eu já pensei isso, até o teu meu. É isso. Não tem domingo. A semana passada, eu estava no posto, tem um cara que ele é gerente regional aqui de uma empresa, enfim, tem um salário bom, registrado e tal, e ele veio falar comigo, não, eu estava pensando em sair, montar uma empresa e A gente começou a conversar, tinha uma graninha ali para investir e tal. Eu falei, por que você quer fazer isso, cara? Muita pressão na empresa. Eu falei, mestre, se você está querendo fugir da pressão, continua onde você está quietinho, porque você não sabe o que é pressão, não. É muita cobrança. Eu falei, meu irmão, você não está ligado o que é cobrança para quem tem empresa, não. E a responsabilidade, né? Chega no dia tal, tem o boleto para pagar, né? Tem um imposto, tem um funcionário, tem um salário. Se você é gerente de uma empresa, você não bateu a meta, vai vir pressão. Se não bateu a meta, você não ganhou a comissão. Você é dono da empresa, bichão. Você não conseguiu dinheiro para pagar seus funcionários, se vira, vai ter que conseguir. Não tem outro jeito, não. E aí, no meio de toda a correria, é um atestado que vem aleatoriamente, uma pessoa que encostou. E outra coisa que não tá na pauta, mas eu quero falar sobre esse assunto, teve um vídeo seu que bateu bastante visualização, que foi um vídeo que você tava com uma ação trabalhista na mão e falou, amigo, esse vídeo estourou. Tá com mais de 300 mil visualizações. Mais de 300 mil visualizações. E foi assim, ao mesmo tempo que tinha a galera CLT metendo pau, tinha todos os empresários se identificando aquilo. André, vamos explicar um pouquinho pro pessoal, né, que a galera que não tem o entendimento do empreendedorismo, como que normalmente funciona para um empreendedor a ação trabalhista? Tá, o que acontece? Teve um tempinho que isso mudou, mas voltou a ser como era, enfim. Hoje em dia, assim, um funcionário vai lá entrar com uma ação trabalhista em cima da empresa, ele recebeu tudo certinho. Mas ele entra com a ação. Então, ele entra com pedido de gratuidade na justiça e é concedido. Porque se não me falha a memória, a quem ganha abaixo de R$5.000 por mês, tá ali na carteira, tudo bonitinho, tem esse direito. Então, o que acontece? Eu sou um funcionário da Rochelle. A Rochelle me pagou tudo. Mas eu resolvo que a Rochelle me deve 100 mil. Eu pego uma advogadinha aí que tem um monte, vai lá e vai colocar um monte de baboseira no papel. Se eu perder, eu não perco nada. Porque eu tenho gratuidade. Então, eu não gastei para entrar com a ação. E eu não tenho a sucumbência.
Porque a sucumbência é quando você perde um processo. Eu, André, entrei com ação com a Rochelle hoje, porque no podcast eu achei que ela usou minha imagem não devia. Eu quero cobrar R$200 mil. Você vai lá e vai provar que isso é mentira. Eu vou pagar 20% de sucumbência do valor que eu te pedi. Isso é o que acontece. No trabalhista isso não acontece. Ou seja, o cara ele entra pedindo. Se ele ganhar alguma coisa, ele ganhou. Se ele perder, ele não perdeu. Coisa de maluco. Mas é assim que funciona. E aí, muitas vezes, a hora que chega lá no judiciário, o juiz também está com o trabalhista até a tampa. Então, o que ele faz? Ele tenta ali fazer você propor um acordo. Então, tem a primeira audiência, que é a conciliação. Às vezes, por mais que você está errado, o cara entra ali pedindo 100 mil, não, vamos tentar. Aí ele baixa o acordo para 10. Então, você já vê onde está a sacanagem. Se o cara ele acha que, de fato, ele tinha 100 mil para receber, ele vai fazer um acordo de 10. Que é lucro, né? E aí, se você fala assim, não, eu não tenho proposta. O juiz, óbvio, não fica bravo, mas ele fala, não tem mesmo. Eu já escutei de juiz, é melhor um mau acordo do que uma boa briga. Você pode ganhar tudo ou perder tudo. Aí, tipo, você acaba, então vamos fazer uma proposta de 2 mil, de 3 mil, e aí você paga, sabendo que você não tem que pagar, mas para ficar livre disso, porque senão também deixa a empresa, é advogado que você contrata, é tempo que vai lá, enfim. Então, é assim que funciona. Então, e por isso que a maioria dos empresários se identifica com isso. Eu tenho muita sorte, hoje eu tenho mais de 50 funcionários, é difícil eu ter um trabalhista. Tenho aí, acho que uma por ano, talvez. Então, acho que é até pouco. Né? Então, eu não generalizo, porque teve muita gente lá que veio comentar, funcionário é foda, você tinha que tudo morrer, e funcionar, blá, blá. E eu não generalizo. Mas, infelizmente, como em todo lugar, tem os caras que são ponta firme, os caras que são da hora, que dá valor e tudo mais, e tem os pilantras que querem ganhar um dinheirinho ali fácil. Sim. Mas resumindo, né? Normalmente quem se lasca com ação Sem trabalhista é o empresário. Aí teve gente até que comentou, não, mas se você provar que que é mentira, é só você entrar com uma fé em cima dele. Cara, eu vou entrar com uma fé, eu vou ganhar o quê dele? O cara tá fudido. Aí eu vou ter trabalho de novo para não receber nada, porque o cara tá fudido. Também, né? Tempo, energia, tudo. É isso aí, só fundo. Mas faz parte do processo. Sim. Tá na conta. Todo empresário acaba enfrentando isso. É né? isso aí. E vamos falar entre disciplina e talento. O que você acha que pesa mais? Cara, eu acho que disciplina. É mais importante. Eu acho. Eu acho que não adianta pegar um vendedor ferrado. O cara é bom pra caramba pra vender. Só que o cara acorda 10 horas da manhã, sai 3 horas da tarde, despirocado. O cara não vai. Aí você pega um cara disciplinado ali, às vezes ele não é tão bom, mas o cara vai batendo. Vai se pulindo, né? E aí acho que talvez o cara vai pegando alguns macetes. Aconteceu comigo tem umas 2, 3 semanas. Tava indo pro Pouso do Castelo, parei na esquina assim. Sempre tem gente no semáforo, ou pedindo ou vendendo. Uhum. Quando é pedindo, eu não abro o vidro, cara, porque assim, até Deus posso até estar pedindo perdão aqui para Deus, mas eu acho que tem maneiras de sobreviver sem pedir. Mas enfim. Mas quando é alguém vendendo, eu sempre tento, no mínimo, dar uma atenção. Aí parei, o cara veio, tava com a caixa assim, eu baixei o vidro. Ô, irmão, eu vendo esses bolos de pote, Você não quer? Falei, irmão, eu não... Aí ele deu na minha mão, não, olha aqui, ó. Aí a hora que ele, olha aqui, eu peguei. A hora que eu peguei, falei, irmão, mas eu não... Não, o Pix tá na caixinha. Que Deus tocar no teu coração, você faz. 15 pau. Você acha que eu não fiz o Pix pro cara? Então, assim, ó como é que o cara vendeu. Ele não forçou, ele não me contou história triste, ele não falou que ele tá passando... Nada. Ele veio me oferecer, entregou na minha mão, já tava o Pix ali. Ele deve ter alguém que não paga ele, tá na conta, e esse é o cara que talvez não tenha talento, mas ele foi ali com a persistência, de um jeito não deu, do outro não deu, achou um que deu. E aí eu conversando com o frentista, eu falei, putz, esses dias eu comprei um dele assim também. Então, como é que você não compra do cara? Né? É verdade. Então, disciplina, né? é disciplina. É isso aí. O cara, acho que ele vai tentando até achar o nicho dele.
Vamos falar rapidamente agora dessa parte da mentoria que você faz nas empresas, né? Tanto na parte online, com empresas fora, quanto na presencial. Hoje, André, normalmente, quando você vê empresas que procuram o seu serviço, que estão indo ladeira abaixo, qual que é o principal erro que os empreendedores estão cometendo? Rochelle, pega alguns, eu acho que mais da metade, erro primário, cara. De não saber calcular o custo do produto, de não ter nem noção do que significa fluxo de caixa, do que significa processo, que assim, ó, é o básico do básico. Trazendo para o esporte treino e dieta. É a mesma coisa você perguntar para um fisiculturista, o cara não está dando certo, você vai perguntar, o cara não sabe o que ele come, não sabe o que ele treina. É a mesma coisa aqui. Então, eu pego muito isso. Você vai perguntar para o cara, qual que é o custo quanto você faturou? Faturei X. E qual que foi o custo? Ele não sabe. Ele te traz o que ele comprou. Não, mestre. Quanto custou? Ele não sabe falar. Aí vai ver fluxo de caixa. O cara fala, não, mas eu estou bem, porque olha o estoque que eu tenho. Aí quando vai ver, o cara ele deve o dobro do que ele tem. Aí você fala, cara, você não tem estoque. Você deve ter o estoque e deve mais metade disso aí. Você está quebrado. Aí ele vai fazer conta, ele não sabe fazer conta porque ele não sabe chegar no custo. Aí quando você começa a ensinar ele está vendendo com prejuízo e por isso que ele está se afundando. Então, pega erro primário, cara. Pega erro primário. E você consegue já identificar na primeira, porque normalmente você faz uma análise da empresa, né? Sim. Uma análise de fora, porque Sim. quando a gente está dentro do negócio, a gente Sim. não consegue ver. Sim. Você já consegue identificar o erro logo nos primeiros contatos? Consegue. Eu acho que já aconteceu de nas primeiras 2 horas ali conversando, já pegar todos os erros. Tudo errado. Tudo errado. E aí você não saber como é que o cara tá ali faz 8, 10 anos com aquele CNPJ e tá em pé. E aí a hora que vai aprofundando, você fala, nossa, esse cara já era pra estar tranquilão já. Já era pra estar com casa alugada e o cara tá passando um perrengue, porque isso aí eu sempre escutei do meu pai, que toda época ruim, toda crise que vem é bom porque você se adapta e aprende a viver na crise. E aí quando vem a época boa, você já tá treinado pra crise. Então é onde você ganha dinheiro. E geralmente, quando esses caras procuram ajuda, geralmente era algum ramo ali que dava muita grana. Só que o cara é tudo despirocado, desregulado, então era para dar muita grana, para ele não dava muita grana, mas dava o suficiente para ele viver ali e ele ir embora. Quando o negócio começa a ajustar, começa a faltar. Aí que ele vai procurar. E a hora que ele vai procurar, começa a achar um monte de gargalo. Se ele tivesse tampado esses gargalos lá no começo, putz, ele estava tranquilo. É o que o Ayrton Senna falava, né? O bom piloto se faz na curva, não faz na reta. É isso aí. Que é o tempo fácil é a reta, né? É isso aí. Quando começa a curva, a pessoa precisa estar preparada. Exatamente. Ali. E sobre a parte do seu empreendedorismo, da sua trajetória, qual que foi o período mais difícil ali que você enfrentou? Cara, a gente teve 2 situações. A gente teve uma situação lá em São José, que a gente tinha loja, que foi... A gente quase quebrou por mudança de mercado. Quando eu era moleque, meu pai montou autopeça lá e tal. Então era assim, autopeça vende peça. Aí o mecânico pega a peça do cliente e monta no carro. Aí as coisas começaram a mudar. Aí as distribuidoras que eram grandes, aí começaram a surgir distribuidoras menores. E para elas entrarem no mercado, elas começaram a ir no mecânico. Porque na autopeça ela não conseguia concorrer com o cara grande. Aí o mecânico começou a comprar a peça e ele já vendia a peça e a mão de obra. Aí a nossa venda começou a cair. Aí o que a gente começou a fazer? Bom, então vou ter que vender a mão de obra. Foi aí que a gente fez o centro automotivo. Só que nesse primeiro momento, o que começou a acontecer? Os mecânicos começaram a boicotar num bom sentido, mas começaram a deixar de comprar da gente e continuaram comprando de quem era só autopeça. E faz sentido. Os caras falam, eu vou comprar do cara que é meu concorrente? Não vou. E aí a gente começou a crescer muito as vendas na parte do centro automotivo e cair muito a venda na parte de peça para consumidor que não ia trocar com a gente. E isso foi acontecendo, e aí a corda foi apertando, e chegou uma hora que falou, cara, a conta não fecha mais. Faturava ali, na época, 120 mil por aí. E aí, por algumas vezes, eu falei, pai, a gente precisa voltar a atender esse pessoal, vai ter que trabalhar com uma margem menor. Não dá, a conta não fecha nessa margem. Cara, mas a gente não tem a venda.
Aí foi onde, na época, indicaram pra gente um consultor, ele chama Adriano, cara, gente boa demais, ele é muito número, e aí a gente trouxe ele, porque eu também não... Meu pai sempre foi um cara que sempre me dava o aval quando eu falava, pai, acho que a gente tem que fazer aqui, então vamos, tem que fazer aqui, vamos. E dessa vez ele falava, eu acho que não. E eu não ia bater de frente com quem tem mais experiência comigo, porque eu também não vou depois falar, putz, foi mal aí, fiz cagada. Então, aí esse Adriano veio, a gente, levei a ideia para ele, e aí ele falou, não, esse é o caminho. E aí a gente saiu de 130 mil de faturamento para 250. A gente veio crescendo assim muito rápido. Pra você ver como que o olhar de fora faz toda a diferença, né? Não, faz. Tem muita coisa. Eu tenho um amigo meu que a gente faz esse imposto, a gente faz cliente oculto, de tempos em tempos. Eu vou no posto dele, ele vai no meu. Porque ele não enxerga coisa no posto dele e eu não enxergo coisa no meu posto. Então, de detalhe, às vezes é um atendimento, às vezes uma parede que está feia, que a gente acostuma, enfim. Então essa época foi muito difícil lá em São José, depois a gente conseguiu reverter. E aqui em Ribeirão Preto, em 2020, cara. De 2020 a 2022 foi trash. Meu primeiro posto eu comprei em 2018, ali na Avenida Brasil. Peguei um posto derrubadaço, assim, que é o que o dinheiro dava. Ergui o posto e tava vendendo bem, tava faturando pra caramba. Foi o primeiro Zé Delivery de Ribeirão Preto, vendia muito. Aí veio a pandemia, aí o Zé Delivery explodiu e eu explodi junto nas vendas, porque eu fui firme nisso aí, tava dando tudo certo. E aí veio a obra da prefeitura, que aí era para fazer 2 viadutos, ia durar 8 meses a obra. Eu fiz a conta ali, eu ia perder R$500 mil. Eu falei, bom, vou pegar no banco, eu não tenho o que fazer, vou pegar no banco e vou me aguentar esses 8 meses e depois eu pago. E aí durou 4 anos, cara. E aí eu perdi um posto de combustível, perdi mais de 3 milhões. Nossa. E aí foi foda, cara. Aí foi foda porque não tinha onde procurar, porque na época o pessoal abandonou a obra, aí faz licitação nova, aí até a licitação ser aprovada, aí era uma obra grande pra caramba, enfim. E eu fiquei ali rendido, cara. Fiquei ali rendido meio. Aí eu perdi esse posto na época, fiquei com a dívida do posto pra pagar e tinha os outros pra tocar. Então isso é empreender, cara. É assim, hoje você tem um posto que tá vendendo, tá faturando ali 1,5 milhão. Às vezes daqui a um mês a prefeitura resolveu abrir uma obra, ou veio uma pandemia, e você não tem pra onde correr, bicho. Você tem que se virar. Isso te fez pensar em desistir ou isso te deu casca? Você criou? Eu desisti, não desisto. Desistir, eu não desisto nunca. Só me ensinou... Ali foi uma faculdade para mim, cara. E assim, ó, e eu não culpo... De tudo isso aconteceu por conta da obra, mas a culpa disso tudo, de eu ter perdido a empresa, ter perdido toda essa grana, não foi da prefeitura, foi minha. Porque eu demorei muito para tomar a decisão de fechar. Porque apego é um negócio, né? Porque quando começou a obra, a primeira coisa que eu fiz, porque todos os postos meus são em Ipiranga, então a gente tem um contrato, tem um imóvel dado em garantia, se você não cumpre tem uma multa, então tem uma série de coisas ali. Então não é simplesmente você vai e fecha a porta. E quando começou a obra, eu falei, e agora, cara? Como é que eu vou deixar Ipiranga na mão? Os caras são parceiros, não posso fazer isso. O dono do terreno também, como é que eu vou deixar o cara na mão? Meus funcionários. E aí eu fui segurando. E aí a obra parou. E aí eu segurando mais um pouquinho, não, acho que vai dar certo. Hoje em dia, espero a Deus que nunca mais aconteça isso comigo. Mas se um dia acontecer, lá na primeira semana, estou passando a corda, chamo todo mundo, o dono do terreno, você quer pegar de volta ou você vai me isentar? Então, vamos colocar no documento aqui. Ô, Ipiranga, você vai suspender o contrato? O que você quer fazer? E pronto, cara. Então, é assim. E nisso é mais uma coisa que talvez eu ajude as pessoas na mentoria. Porque tem muita gente que às vezes passa por isso, né? Tá ali tomando fumo e tá ali. Às vezes vai vir alguém de fora e fala, mestre, isso aqui não tem futuro não. Abandona isso aqui que você vai perder tudo que você já conquistou, você vai perder aqui. Então, essa é uma das coisas também que me deu gatilho para a mentoria. Porque, óbvio, eu sempre tive meu pai trocando ideia ali, tinha alguns amigos, mas nunca ninguém que senta e fala, vamos ver esses números aqui, como é que tá o negócio aí? Meu irmão, passa a corda que você vai se lascar aí, e seja o que Deus quiser. Então, a culpa foi minha da demora na tomada de decisão, mas serviu como aprendizado também. Foi a faculdade, é o preço da faculdade que eu paguei.
E André, no momento que às vezes as coisas não estão indo muito bem, como que você faz para manter a motivação para continuar? Porque hoje o que acontece com muito empresário é desistir, né? E às vezes não é o momento de desistir. As pessoas querem muito no imediatismo, abrem um negócio hoje com um pequeno investimento e já acha que em 6 meses vai estar ganhando muito dinheiro. E a gente sabe muito bem que não é assim. Então, como que mesmo numa pandemia ou numa crise financeira do país de modo geral, quando cai as vendas, como que você mantém a motivação tanto sua como da sua equipe? É isso que eu gosto no empreendedorismo. É isso que é massa, assim. Você tem que estar sempre se reinventando, de alguma maneira. É sempre uma surpresa que vai aparecendo, você tem que ter uma ideia nova, você tem que estar engajando a equipe, de tempos em tempos, às vezes você tem que rever a tua equipe, às vezes talvez tenha alguma peça ali que está atrapalhando todo o resto da equipe, não porque é uma pessoa ruim, mas às vezes por metodologia, enfim. Então, é isso que eu acho massa. Você está sempre mudando. Você tem que estar sempre mudando. Nunca é a mesma coisa. Nunca é aquele batidão igualzinho. E é isso que eu não me enxergo fazendo. Eu não me enxergo sendo um funcionário que todo dia senta naquela mesinha ali, bate aquilo ali, e tal hora levanta e vai embora. Eu gosto justamente disso. Então, assim, o que eu faço para subir a venda aqui? O que eu faço para engajar ali? Eu vou tentar pôr isso aqui, não funcionou, então vou mexer de novo. Aí tem hora que erra, tem hora que acerta. Aí tem muita coisa que a gente aprende trocando ideia com os outros. Todo ano a Ipiranga ela tem a convenção da Ipiranga, que é sensacional. Mas, assim, para mim o melhor de tudo é trocar ideia com o pessoal lá. Com vários donos de vários postos. Putz, é animal. É melhor que qualquer curso. Porque você vai lá, você troca uma ideia com um, aí aquele um fala, putz, você não usa o balcão refrigerado? Não, nunca usei. Puta, cara, eu não tenho mais perca de salgado, porque o salgado é pré-pronto, papapá. Aí você começa a fazer conta e fala, puta, animal. Aí você troca ideia com outro, você não tem caminhão? Você paga o frete? Não, cara, se tiver um caminhão, você ganha o frete. E por aí vai, sabe? E assim, um monte. Então, todo ano eu vou lá, todo ano eu aprendo uma coisa nova. E eu tento buscar isso em todo lado. Esses dias que eu peguei um Uber, trocando ideia com o Uber, o cara é inteligente pra caramba. Eu vou no barbeiro, aí trocando ideia com o barbeiro cabeça pra caramba, a gente começa a trocar ideia. E aí eu vou, e aí ali minha cabeça não para, minha cabeça vai funcionando ali, vou sempre tentando trazer pro meu mundo isso. Legal. É o famoso menino que não anda, não vende picolé. É isso aí. É verdade, Tem isso que sair, aí. tem que conversar, tem que escutar. É isso aí. E aí tem aquelas pessoas que sempre procuram atalhos para acelerar o processo, né? Que recado você tem para esse pessoal que quer procurar o atalho? Vai quebrar. Não tem outro jeito, cara. Não tem mágica. Se tivesse mágica, tava todo mundo rico, tava todo mundo grande, tava tudo... Não tem jeito. É devagarzinho, vai ter os tropeços. Aí, acho que faz muito sentido, às vezes, procurar uma mentoria. Se não for comigo, com qualquer outro, uma consultoria, uma mentoria. Só tomar cuidado quem procurar, porque, como falei lá no começo, o que mais tem é pilantra. O cara não sabe nada e ele vem querer te ensinar, enfim. Mas procurar, porque às vezes o cara ele vai montar um negocinho pequeno dele e ele vai vencer. É um cara que ele tem garra, ele tem vontade, ele vai vencer. Só que ele vai tropeçar um monte de vezes no caminho ali. E eu já tropecei um monte de vezes igual ele. E talvez eu vou conseguir ajudar ele nisso. Ó, cara, se você fizer isso, eu já fiz, não funcionou, não vai funcionar. Quer tentar? Tenta. Mas não vai funcionar, eu já fiz, não funcionou. Sabe? Então, não tem caminho curto, não tem caminho fácil. Quer montar teu negócio? Massa, legal pro caramba. Não vai trabalhar menos, vai trabalhar mais. Vai ter mais pressão. Você entra o mês já devendo a tua despesa do mês. Uhum. Então, eu hoje, eu comecei o mês de julho devendo R$500 mil. Isso eu preciso ganhar. Eu preciso ganhar de algum jeito, porque essa é a minha despesa fixa. Ganhando, trabalhando ou não, é isso aí. Então, para quem é acomodado, para quem não aguenta a pressão de puto, R$500 mil, você vai começar com... Se tem isso aí, cara, não monta um negócio não, continua aí quietinho aí, com o salarinho. Agora, se você tem esse perfil, aí vai para cima que dá certo. Isso aí. E você, dentro dessas mentorias, você vê alguns empresários querendo fazer estratégias super avançadas e eles não dão conta, às vezes, nem de fazer o básico, como você falou? Tem muita gente que é sonhador, né? Então ele sonha
várias ideias mirabolantes, né? E não faz o básico. Eu tive uma pessoa que eu atendi, fui uma vez lá, a gente sentou, trocou muita ideia e tal. Chegou um momento que ela falou assim, mas André, tudo isso que você está falando, eu sei. Então, por quê? Mas não Aí fala. eu falei, então, mas eu imaginei que você sabia, porque você já tá trabalhando com isso faz tempo, e por que você não faz nenhum? Ela parou, ficou me olhando, realmente. Eu falei, então, eu não vou trazer milagre para ninguém, eu não vou vir contar para você nada que você não sabe, cara. É o básico, é do básico. Atendimento, sei lá, CRM, tem talvez algum detalhinho, um processo, alguma coisa alguém não conheça, mas o basicão todo mundo conhece. É que às vezes as pessoas não sabem como fazer, ou tem preguiça de fazer, ou talvez falta alguém pro chacoalhão. Então, isso eu escutei dela. Isso aí que você trouxe, eu sei. Mas você não faz. E aí disse que ia começar a fazer e tudo mais, enfim. Então, até a gente não falou mais, falou que ia me procurar a hora que conseguisse estruturar tudo. Porque eu falei, cara, se você não estruturar tudo, eu não tenho o que fazer aqui. Tudo bagunçado, não dá para fazer nada. Ou seja, às vezes eles contratam a mentoria, mas não fazem o que tem que ser feito. Exatamente. Eles acham que contratando a mentoria, o mentor vai aparecer lá e vai dar uma ideia que ele vai ganhar dinheiro. E não é assim. A gente só tenta mostrar os caminhos ali, às vezes tentar tirar ele de alguma cilada que ele tá para entrar, ou às vezes até dar esse chacoalhão mesmo. Falar, cara, não é assim, cara, é aqui, ó. E tentar mostrar o caminho. Mas tem gente que acha que vai contratar e eu vou chegar ali com a varinha de condão, bater e o negócio vai voar. Dentro de todo isso que você passou pra gente, alguns fundamentos eles são básicos, outros mais avançados, mas qual é aquele básico que nunca pode ser negligenciado? Cara, eu acho que seria atendimento e vendas, controle de caixa e ter despesa ali separadinho, que é pessoal, o que é da empresa. Eu acho que isso é o básico do básico. Então, você saber qual é a sua despesa, se você ter uma venda boa ali e junto com o atendimento. Então, eu acho que isso é o basicão de tudo para começar. Perfeito. A gente vai dar uma pausa rápida aqui para falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. A gente tem a grande honra de ter simplesmente uma das fábricas de suplementação esportivas brasileiras mais renomada, com mais anos de mercado. A Atlética Nutrition é nossa patrocinadora oficial aqui no Fitness Cast. 26 anos de mercado, gente. A gente está falando do whey mais famoso do Brasil. A gente está falando de uma cartela de produtos incríveis. E hoje o que mais chama atenção na Atlética, sem dúvida nenhuma, são as collabs dos produtos super estratégicas. E, novamente, eu quero falar disso aqui. Para você que, assim como eu, adora um pré-treino, a Atlética lançou o X7 sabor Kisuko. Olha, gente, tá aqui atrás, ó, da gente. Se você tem mais de 30 anos, com certeza você conhece, você consumia Kisuko antes de você ir para a escola, né? Então, gente, a Atlética trouxe esse sabor nostálgico aí que marcou gerações num pré-treino. Então, sim, é um pré-treino que não tem gosto residual, não tem aquele gosto amargo, e sim, tem gosto de Kisuko, gente. É simplesmente demais. É um sabor de infância, sem perder a performance, o foco, o pump muscular, tudo que um pré-treino realmente precisa entregar, a Atlética Nutrition tem para você. Você consegue adquirir o X7 lá no site da Atlética com um preço super especial. A gente tem um cupom de desconto e a Atlética tá com frete grátis no site, tem 10% de desconto via Pix, mais o desconto do cupom. Então, não perde tempo, ó, e conheça você também o X7 sabor Kisuko, que vai, ó, trazer uma nostalgia incrível para você. E a gente também não pode deixar de falar, quero mandar um grande abraço ao deputado Felipe Franco, nosso grande parceiro. A gente tem muita admiração, muito respeito por toda a trajetória. É o nosso Arnold brasileiro, né? O único atleta em atividade do Brasil que está, né, numa cadeira de deputado e vem fazendo um trabalho incrível. E você pode fazer parte da Força do Esporte junto com nós. Eu e o Felipe, nós somos líderes da Força do Esporte aqui na nossa região. E vamos contar pro pessoal, Felipe, pra galera, influenciadores, atletas que querem fazer parte da Força do Esporte, como funciona para ser embaixador. A Força do Esporte ele é o maior movimento político em prol do esporte do estado de São Paulo. Ele foi criado e é mentorado pelo primeiro atleta, Felipe Franco, e agora deputado estadual. E se você
é do esporte, quer ver o esporte crescer cada vez mais e quer contribuir com o esporte, chama a gente nas redes sociais, chama a gente aqui no perfil do FitnessCast, conversa com a gente que a gente tem um convite para você ser embaixador aqui da região de Ribeirão Preto. A gente espera que vocês possam somar para o esporte, assim como toda a estrutura da Força do Esporte vem somando. Então, já chama a gente no nosso particular aí para perguntar mais sobre a Força do Esporte, para ser o embaixador também do Felipe Franco. É isso aí, galera. Vamos dar sequência aqui. E só lembrando, gente, agora mês de agosto acontece o maior evento de fisiculturismo e fitness da nossa região. Muscle Contest Ribeirão Preto, o único caminho que te leva para o Mr. Olímpia. No final do episódio eu vou trazer mais informações a respeito. Vamos continuar. André, você é um cara muito religioso, que tem uma fé inabalável e a gente acredita muito, né? Eu também tenho essa minha parte da fé muito presente, da conexão com Deus. E agora, pelo segundo ano consecutivo, você vai fazer o Caminho da Fé. O que exatamente é o Caminho da Fé? Quantos dias de caminhada e por que você tomou essa decisão? Tá, o Caminho da Fé, ele parte ali de Águas da Prata, são 317 quilômetros, estrada de terra, que vai até Aparecida. Eu tenho um amigo, o Cairo, que ele já faz alguns anos já. Começou a pé, depois fez de bike, já fez sozinho, já fez em turma, enfim. E ele vai já há alguns bons anos já. Eu sempre tive vontade, mas era aquele negócio, sabe? Eu tenho vontade de fazer, vamos ver se o ano que vem eu faço, vamos ver se o ano que vem eu faço. E aí, no ano passado, foi no meu aniversário do ano passado, em janeiro. Eu fiz uma festa aqui em São José, chamei alguns amigos de lá, e ele veio, e aí a gente tomando uma ali e tal. Ele falou, e aí, vamos fazer o Caminho da Fé comigo? Eu vou sozinho. Eu falei, vamos. Ele falou, vamos mesmo? Vamos. Não, minha palavra é igual de rei, não volta para trás. E aí marcou, a gente fez em 8 dias. Uma média de 40, 45 km por dia. Meu Deus. Sofrido pra caramba, velho. Porque não tem treino. Tem que treinar. Beleza, fiz treino na esteira, fazia um treininho ali, sei lá, nada se compara. Porque você não tem descanso. Então, e é muita subida e é muita descida. Subida de 3 km, 4, 5 km, só subindo. Aí você acabou de subir, que você acha que vai respirar, você começa a descer tudo aquilo lá de novo. E aí é joelho, é canela, é foda. E aí eu sofri demais nessa época, porque eu não sabia, aí eu vim descobrir agora com o Everson, que é o fisioterapeuta, que eu tenho uma pisada errada e tudo mais, e por causa disso puxava na canela, enfim. E aí esse ano eu quero tentar fazer com um pouco menos de sofrimento. Lá foram 8 dias, dessa vez a gente vai fazer com um dia a mais, para tentar aliviar um dos dias que foi o dia mais difícil para mim, que a gente fez quase 18 horas de caminhada. A gente saiu 3 horas da manhã da pousada e era um dia que a gente pegava 2 morros, porque geralmente a gente coloca um morro por dia quando vai fazer lá, que é o pessoal que já está acostumado. Então, porque o morro é surreal. É morro. É surreal. Eu fui no final do ano de caminhonete traçada, 4x4. Tinha lugar que você fala, não vai subir, cara. Então, assim, é surreal. E esse dia a gente pegou 2 morros desse. Putz, eu achei que eu não ia chegar nunca. Aí, saiu 3 horas da manhã, cheguei na pousada 8 horas da noite, 8h30 da noite. Quebrado. E eu sofri demais com a canela, demais. Chegou ao ponto do pé travar, aí lá em Campos do Jordão fui pro hospital, porque tava travado o pé. Aí fui pro hospital, peguei um médico da hora lá, o cara que era de SAMU, meio loucão. Aí falei pra ele, ele falou, mas você vai querer terminar? Eu falei, só não vou querer terminar, você fala que eu vou perder o pé, cara. Senão eu vou. Não, então eu vou fazer um coquetel molotov aqui, enfiou uns coquetel pra veia e eu consegui terminar. E aí esse ano eu já fiz uma preparação um pouquinho diferente e eu vou voltar porque é surreal. Conexão com Deus você sente? Cara, é inexplicável, Michele. Não tem como explicar. Você aprende, você vive ali 8 dias com uma troca de roupa, porque eu não vou com apoio, não vou com nada. Então, assim, tudo que eu preciso tem que estar na minha mochila. E essa minha mochila não pode ter tudo que eu preciso. Porque se ela tiver tudo que eu preciso, eu não consigo fazer o caminho, porque fica muito pesado. Então, é uma troca de roupa, uma escova de dente, um desodorante, remédio para dor, uma agulha com linha para passar nas bolhas, se der bolha, para ficar vazando. E é isso aí.
É isso aí. Eu tive bolha debaixo da unha do dedão. Achei que a minha unha estava despregando, era uma bolha debaixo do dedão. Então, essas coisas meio trash. Mas é animal, cara. Vale cada passo que deu. E lá eu escutei muita gente no caminho falando que quem faz uma vez, o bichinho do caminho pica e aí quer voltar todo ano. E você vai voltar todo ano? E eu espero que sim. Que legal. E o que essa experiência te ensinou para sua vida? Cara, ela mexe muito com a gente, primeiro mostrando que a gente não precisa do que a gente às vezes acha que a gente precisa. Que, como eu falei, eu fiquei 8 dias com uma troca de roupa, que era uma do corpo e uma na mochila. Aí quando você chega na pousada, que as pousadas são todas pousadas muito simples, que geralmente, porque é no meio da terra, no meio do mato. Algumas cidades a gente passa, vilarejo pequenininho, Tocos do Mogi, algumas cidades pequenininhas, mas muitos a gente dorme no sítio. E aí é aquele pessoal que eles têm o sítio, eles vivem do sítio, e aí eles pegam um pedaço do sítio, faz uns quartinhos ali e aluga para o pessoal, para os peregrinos, né? Então você come comida de fogão a lenha, você vive com uma troca de roupa, muitos caminhos, você não tem, muitos lugares você não tem sinal de celular e nem quer olhar para o celular. Imagina. Também. E, então, assim, te ensina que você precisa muito menos do que você acha que você precisa. Te ensina que quem você ama de verdade faz falta pra caramba, que ali em 7 dias, 8 dias, começa já a ficar um negócio surreal. Você, no 3º dia, 4º dia, você ir tomar banho, você começa a chorar sem motivo, de saudade, não é de dor, não é de arrependimento, é muito doido, cara, não dá pra explicar. E aí você vai escutando cada história ali, cara, que é surreal. Aí a hora que você não tem mais força, você olha e tem uma plaquinha num canto com alguma coisa que você fala, não é possível isso. É pra mim. É pra mim. É Deus falando com você. Aí a hora que você tá cansado de novo, que você acha que você não vai dar conta, você olha lá, um tiozinho lá de 75 anos vindo, mas que nem um trator. Você fala, não é possível, cara. E aí você encontra com outro, aí o outro tá vindo porque alguém tá com câncer, ou tava com câncer, ou que tá... E aí você fala, puta, cara, eu não tenho nada desses BO, eu só tenho que ir, sabe? Então, não dá pra descrever. Eu só posso falar que é surreal e todo mundo teria que sentir isso uma vez na vida. André, se você hoje não tivesse empresas tão estruturadas, você não conseguiria se ausentar por quase 10 dias para fazer o caminho da fé, por exemplo, né? E eu acho que esse é uma das maiores dores dos empreendedores também, é não conseguir se ausentar do negócio, porque senão tudo trava. Trava venda, trava atendimento, cai faturamento. Como que você conseguiu estruturar uma equipe sólida para hoje você conseguir dar uma atenção para sua família, ter os seus horários e ter também o direito de fazer uma viagem ou de fazer um caminho da fé, por exemplo? Isso é onde entra o que a gente falou do processo, né? A gente vai aprendendo aos pouquinhos. Tem muito aquela história dos antigos que eles falam que o que engorda o porco é o olho do dono, né? E assim, de fato é isso. A gente não pode descuidar. Mas o cara que ele cria gado, ele não tá ali cortando capim para dar pro gado. Enfim, tem um monte de exemplo que a gente pode dar aqui. Então, assim, muitos sofrem porque eles não sabem delegar. Então, ele tem um funcionário ali, mas ele não deixa o funcionário tomar decisão. Às vezes porque o funcionário é despreparado, porque ele não prepara o funcionário. Às vezes porque tem medo do cara errar. Cara, se você não ir soltando, você fica maluco. Eu conheço dono de empresa, que é dono de empresa há muito tempo. O cara ele não consegue sair da empresa nem um dia. É de domingo a domingo, e a hora que ele sai, só dá cagada. Então, assim... Tem jeito de fazer, dá para fazer. Dá para largar? Não dá para largar. É como eu falei, quando eu vou para praia, o caminho da fé é um pouco diferente, tá? Você eu se desligo, desconecta, sim. Mas quando eu vou para praia, tá ali curtindo, mas de vez em quando tá ali no celular, dá uma olhada, ver como é que tá rodando, mas nada que me prenda. Eu já fiz viagem pela Ipiranga já, que era de navio, alto mar, aí não tem sinal, cara. Então, fiquei literalmente desligado do mundo, acho que foi quase 15 dias. E tudo rodou normal. Obviamente, a hora que você volta, putz, tem um detalhinho ali que se fosse eu que tivesse feito, seria diferente. Mas, cara, se você não estruturar para mesmo que a tua empresa, se tiver um detalhinho que você faria diferente, alguém fez porque não era você e tá tudo certo, a empresa continuar rodando, fica maluco. E aí não tem tempo
de olhar para a empresa e tentar crescer, de olhar para a empresa e ver onde está o problema, de olhar para a empresa e ver onde pode economizar, onde pode ganhar mais, enfim. E aí fica amarrado. Sim. Então, manda um recado para os empresários aí, fala qual que é o hábito que você considera indispensável para ele. Um hábito indispensável. Ou hábitos, eu acho que cuidar da saúde, cuidar da aparência, cuidar da saúde. Então, aquele cara que fala que não tem uma horinha para fazer um treino, tá errado, tem que ter esse uma hora, porque senão já ele vai ter que arrumar aí algumas semanas para ficar internado no hospital, e aí não tem outra opção. Então, tempo com a família, eu acho que é indispensável. Eu sempre, desde quando eu tenho meu CNPJ, eu tenho o horário que eu começo e o horário que eu termino. Obviamente, tem exceções que às vezes chamam ali, fora do horário, mas tem que ter a hora de parar. Eu, por exemplo, se eu resolver que eu não tenho mais hora de parar, eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e assim vou indo, e eu não vou ter tempo para minha família, não vou ter tempo para minha mulher, meus filhos. Então, fim de semana, por exemplo, eu sempre vou para casa dos meus pais, fim de semana sim, fim de semana não. Eu vou para lá às vezes sexta-tarde, às vezes sábado cedo, eu fico fim de semana lá. Então, tem que ter essa disciplina. Aí a gente volta lá no que a gente falou lá atrás, sobre disciplina. Então tem que ter essa disciplina. A pessoa tem que colocar ali que ela tem que ter o tempo dela de trabalho e o tempo dela de descanso, senão fica maluco. Perfeito. O que quase ninguém vê por trás de uma empresa bem-sucedida, André? As dores de cabeça, os pepinos, as correrias, é o que a gente veio falando ali atrás. Às vezes vê um empresário que está lá viajando para o exterior, 15 dias, que vida de maravilha do empresário. Aí não vê lá que o cara já perdeu um posto de combustível, que ficou quase maluco, que ficou devendo pra caramba e que foi quitando aos pouquinhos, que o funcionário está pedindo conta. Não enxerga isso, não enxerga o trabalhista, ele só enxerga... Então, eu acho que isso aí em toda a área, eu acho. Acho que na área também de fisiculturismo, de atleta. O cara ele só olha a hora que o cara tá hypado. A hora que tá lá em cima, a hora que o cara tá com um podcast que explodiu, fala, puta, vamos montar um podcast, o cara explodiu. Aí o cara não viu, tanto que o cara já ralou para conseguir montar aquilo ali. Eu acho que na área da empresa é a mesma coisa. É a mania da pessoa sempre olhar o gramado do outro, achar mais verdinho e achar que foi fácil e nasceu sozinho. Com certeza. E como que você sugere que um empresário lide com os momentos difíceis da vida dele, profissional, da empresa, sem perder a confiança no negócio? Cara, eu acho que ele tem que ter tranquilidade. Eu acho que quanto mais estressado, mais nervoso você tá, menos tua cabeça processa. Então, acho que tem que chegar uma hora que você vê que tá dando tudo errado, cara, você tem que frear, tem que dar um passo para trás. Aí, talvez, sai fora essa questão da hora de parar. Às vezes, teu trabalho é corrido, você não pode deixar a tua empresa, mas você tem que parar para pensar. Se o horário é à noite, cara, na hora de você enfrentar esse problema de passar por um problema que você está tendo na tua empresa, alguma coisa assim, talvez você vai ter que ir lá à noite trabalhar para ficar quietinho, pôr a cabeça com calma, sem apavoro, e começar a enxergar caminho, trocar ideia com outras pessoas. Aí, se não for procurar uma mentoria, se não for procurar assim, alguma coisa nesse sentido, tentar buscar alguém que ele conheça, que já tem empresa, que o cara é bem sucedido, tentar trocar essa ideia, ver se consegue, enfim, abrir a mente para achar. Toda empresa tem um caminho, todas elas têm uma luz no fim do túnel. Só que se o cara tiver com a cabeça a milhão, ele não vai conseguir. Então, tem que manter tranquilidade, cara. Acho que isso é o principal. André, a gente falou da fé, e falando ainda da fé, qual que é o papel dela nas tuas decisões mais difíceis dentro das suas empresas? Eu tento entregar sempre tudo na mão de Deus, sempre. Mas sem confundir. Tem muita gente que entrega na mão de Deus, mas não faz o papel dele. É verdade. Então, é muito fácil falar assim, vamos deixar na mão de Deus, o que tiver que acontecer, acontece. Não é por aí. Mas eu tento sempre não questionar. Por exemplo, quando eu perdi o posto, eu poderia falar, trabalho desde os 8 anos, tô aqui batalhando, nunca fiquei devendo para um funcionário, sempre paguei tudo em dia, nunca tive problema nenhum com nada disso, cara. Não faço mal para ninguém, por que eu fui perder, cara? Ao invés disso, eu falei, cara,
tem algum propósito, tem algum motivo, Deus fecha uma janela, abre uma porta. E isso aconteceu, depois eu comprei mais 2 postos, 3 postos. Então, eu não fico questionando, eu entrego na mão de Deus, faço a minha parte e deixo que ele se encarrega de fazer a dele. Perfeito. E conta pra gente como nasceu e quando foi o momento que você resolveu que estava na hora de ter uma mentoria para ajudar outros empresários? Cara, isso é uma dor que a gente sentia lá atrás, já lá em São José, ainda mais quando era uma cidade pequenininha, né? Que a gente não tinha muito com quem trocar essa ideia e quem perguntar, e eu já falei isso lá atrás, muito pilantra, cara. Por algumas vezes a gente pagou e o cara vinha e a gente punha uma grana ali e o cara começava a falar, você fala, cara, esse cara não sabe metade do que eu sei, como é que o cara vai querer me ajudar, cara? O cara nunca viveu isso, nunca... Enfim, o cara não sabe. Então, é aquele cara que tem muita história, muita conversinha, mas não agregava em nada. E aí, às vezes eu fico com... Dó é uma palavra pesada, acho que não. Mas, cara, você olha um cara que ele trabalha bem pra caramba, o material dele é bom pra caramba, o cara gosta de trabalhar, tem vontade, mas o cara tá perdidinho e você vê que se o cara continuar daquele jeito, o cara vai fechar as portas. Então, foi com esse intuito de tentar ajudar as pessoas que, de fato, querem ver o negócio funcionar, só não sabem que caminho levar, assim. Então, foi com esse intuito que eu criei a mentoria. Perfeito, André. E durante a mentoria, o que mais te emociona, assim, quando você começa a ver resultados, né? Que as poucas pessoas que, né, se submetem e aceitam, não, eu tenho que seguir esse caminho que eu tô errando, o que é, assim, que você vê de mais transformador dentro das empresas? Resgatar do cara o tesão pela empresa. A última mentoria que eu tô agora aqui em Ribeirão, que eu tô fazendo presencial, quando eu cheguei lá, eu cheguei porque, batendo um papo com o cara falou, cara, quero vender isso aqui, tô de saco cheio, não aguento mais. E é empresa de família. O cara tá lá tem mais de 10 anos, o cara fatura, o cara vive aquilo ali. Aí eu sentei, começamos a trocar ideia, comecei a mostrar o caminho, assim. A hora que chegou no meio, a gente ficou ali umas 4 horas batendo papo. A hora que eu levantei da mesa, eu falei assim, puta, Andrezão, me deu sede de novo disso aqui, cara. Eu quero fazer isso aqui dar certo. Então, não tem coisa que paga isso pra mim. A mentoria eu não faço pelo dinheiro, porque eu não vivo disso, não é meu negócio. Eu gosto de ajudar, eu gosto de poder ajudar de alguma maneira. Isso me faz bem, ajudar as pessoas. E não é ajudar com dinheiro, não adianta nada você ir lá para um cara que tá com a empresa dele, o cara tá ferrado na empresa, você vai lá, eu vou dar 10 mil reais pro cara, beleza. Ele vai pagar quando daqui 6 meses ele tá ferrado de novo. Aí você não ajudou, aí você só postergou o problema do cara. Então, eu tenho muito prazer em ajudar. Tanto que o preço que eu cobro na mentoria é para não falar que faz de graça, porque se falar que faz de graça também ninguém dá valor. Mas o único intuito é esse. E o prazer que eu tenho é esse. Poder ajudar, às vezes dar uma luz no fim do túnel para quem está perdido. Perfeito. Vamos fazer o ping-pong com ele, Felipe? Bora. O ping-pong é assim, a gente vai falar uma palavra, você fala uma frase, você fala a primeira coisa que vier à sua cabeça. Tá bom. Certo? Um livro que mudou sua vida. Especialista em pessoas. Um hábito que todo empresário deveria desenvolver. Praticar esporte. Pode ser 2, é leitura também. Bacana, é verdade. Uma decisão que mudou a sua trajetória. Comprar o posto de combustível. O maior erro que algum empreendedor pode cometer. Demorar para tomar atitude. Sucesso em uma palavra. Família. Família em uma palavra. Sucesso. Fé em uma palavra. É o que move. E disciplina em uma palavra. Disciplina em uma palavra. Ou uma frase. Manter sempre. Perfeito. E pra gente encerrar esse episódio, que foi é sempre muito proveitoso conversar com você, porque na minha própria empresa, assim, várias vezes, até como lidar com o funcionário, ele, não, você vai fazer assim, ó, você tá querendo matar a pessoa, sabe? Aí ele vem, não, você vai fazer assim, você vai falar, não é o Wallace,
Aí ele sempre dá uma palavra. De vez em quando, se você precisar, amigo, bate uma ligação ali que vai ser muito útil. É sempre muito proveitoso e até pra mim, eu sou um pouco centralizadora. Eu não tenho paciência de, tipo assim, eu mandei você fazer isso aqui agora. Pedir, por favor, né? Aí você vai e devolve de qualquer jeito. Na segunda vez eu vou e peço de novo. Na terceira vez eu faço eu. Eu não tenho essa paciência. E a gente tem que ter, porque ser centralizador é uma porcaria. Você não desenvolve a pessoa, né? Exatamente. Então é sempre ótimo conversar com você. E se você pudesse deixar uma mensagem para todos os empresários que estão ouvindo, que estão assistindo esse episódio e que estão passando por um momento difícil na empresa. Cara, momento difícil todo mundo passa. Isso aconteceu, acontece e vai acontecer sempre. Existem dois caminhos para seguir, o caminho que você segue sozinho, que é um pouco que o empresário vive, o empresário vai ser sempre solitário, mas existem maneiras de talvez diminuir a dor desse caminho. A mentoria é uma delas, né? Onde você vai ter alguém do teu lado que viveu e vive o empreendedorismo e talvez vai diminuir as dores ali do teu caminho. Que é o que eu fiz no Caminho da Fé. O Caminho da Fé, como eu falei, eu sofri muito com canela. Esse ano eu procurei alguém que entende para me ajudar a sofrer menos. Espero sofrer menos, mas acredito que vão ter aí novas experiências no caminho. Hoje, falando com o cara, ele me falou, a previsão parece que vai chover. Eu peguei chuva. O tênis molhado. Então, é igualzinho. Então, para o empreendedor, ele vai chamar, de repente ele vai me chamar ali, eu vou ajudar ele na mentoria, vai clarear a mente dele. Cara, às vezes daqui 6 meses, 1 ano, ele está me chamando de novo, porque surgiu uma outra coisa, surgiu a chuva. Então, mas é assim, procurar sempre alguém que possa confiar de fato para trocar essa ideia e talvez diminuir a dor do caminho aí dele. Perfeito, foi muito bom, né, Felipe? Até pra gente como empresário, né? Sensacional. E para você ver como, né, eu fico feliz porque o Fitness Cast nessa terceira temporada vem com essa proposta de estourar a bolha do fitness, né, trazer empresários, empreendedores, só que eles convergem para o mesmo lugar, tanto Sim. o esporte quanto o empreendedorismo, a fé. Sempre a gente vai estar ali falando sobre disciplina, sobre resiliência, consciência. Isso que é legal sobre o esporte, sobre o empreendedorismo. Obrigado, André, por ter vindo aí. Valeu, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Foi um episódio que foi assim, vai ter muito a agregar para toda a galera aí. E, gente, às terças-feiras, a partir das 19 horas, sempre tem um novo episódio. Hoje, cada 15 dias, a gente solta um novo episódio para vocês terem um pouquinho de saudade da gente, porque falta uma semana, na outra a gente tá de volta. E antes de encerrar, eu quero lembrar, galera, dia 1º de agosto acontece novamente no Senacom, ali na Lagoinha, o Muscle Contest Ribeirão Preto. É o maior evento de fisiculturismo e fitness da nossa região. Tem outros campeonatos por aí? Tem outros campeonatos por aí. Mas o Muscle Contest é o único caminho se você sonha em um dia chegar ao Mr. Olímpia. Não tem como pular essa etapa. E, além de tudo, a Muscle Contest são campeonatos de alta projeção. Então, se você sonha em ter uma trajetória como atleta, rentabilizar a sua rede social e ter, de fato, uma carreira bacana no fisiculturismo, você tem que participar dos campeonatos do Muscle Contest, porque é ele que vai te levar a boas posições, a alta projeção, e no dia 1º de agosto a gente vai estar lá aguardando todos vocês com uma estrutura linda no backstage para os atletas, sempre com tudo em dia, tudo do jeito que precisa, e a gente vai estar lá tanto esperando vocês atletas como o público de modo geral. Se você quer aprender mais sobre o fisiculturismo, se você quer sentir a energia do palco, de tudo que os atletas vivem, aprender mais, ver como é o momento do palco, dia 1º de agosto lá no Senacom da Lagoinha, gente. Até o próximo episódio do Fitness Cast. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu.